Boa noite a todos. Boa noite. Euler Costa, direto aqui de Big Field, de Campo Grande, na boca do vulcão, para todos vocês aí que sempre nos dão a honra e o prazer de estarem aqui conosco todas as quintas-feiras. Hoje, dia 6/5/2021, nós estamos fazendo o nosso programa episódio 20. Isso aí, 20 semanas, 20 programas Conexão Japeri. Já somos um feto praticamente todo formado. Em breve nós estaremos nascendo. E vamos lá, né, pessoal? Felizmente chegamos à marca de mais de 415 mil mortes por Covid-19 no dia de hoje. E também no dia de hoje, eu não posso deixar de dizer que o dia de hoje foi marcado por um acontecimento terrível. Uma operação logo nos primeiros horários da manhã, aqui no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. Ela teve um balanço desastroso de mais de 25 mortos. Pessoas feridas no metrô, porque aqui no Rio de Janeiro há metrô de superfície, para quem não sabe, e ele passa ao lado da favela do Jacarezinho. Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que já é tida como a mais sangrenta de todos os tempos. Uma operação que já está sendo difundida no mundo inteiro. Os principais jornais do mundo civilizado, se a gente pode dizer isso. Aqui no Rio, eu costumo dizer que é assim. Você não tem escapatória, né? Hoje ou você morre de Covid, ou você morre de fome, ou a polícia te mata. É desse jeito. E é assim que a gente começa nosso programa, infelizmente. Hoje também, pessoal, por motivos de força maior, nosso querido Marcelo Moreira, lá do coração do Brasil, Anápolis, Goiás, infelizmente não estará conosco. Tá? Bom, e vamos chamar os nossos companheiros de banca para cá. Vamos chamar agora para cá os nossos companheiros. Aquele rapaz que trabalha demais. Esse aí, meu Deus do céu, o sobrenome dele é Trabalho, e o nome também. Nosso Bob Construtor, lá da freguesia, Zona Sul da Zona Oeste, Fábio Neves, do Economia em Quadros, vem para cá. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Começa esse programa com um pesar. Queria estar aqui rindo, brincando com vocês, mas essa semana foi uma semana muito forte, sob vários aspectos. E forte no sentido negativo, porque entre esses 417 mil pessoas mortas, essa semana perdi um grande amigo, que na verdade chamava de irmão, e falava que, sempre comentava que era um irmão que eu tive fora do casamento do meu pai e da minha mãe. A gente carinhosamente o chamava de Rabicó, apesar do nome dele ser o Elisde. Moramos juntos no alojamento, e o Covid veio e em 4 dias levou o Elisde, assim como levou o Samir, que era um outro colega de faculdade, com 42 anos de idade, assim como levou o Cotrim, sua mãe e seu irmão, no intervalo de 1 mês. E, assim, é uma conta simples, é uma conta de dividir. Você pega a população brasileira, considera que ela tem que ser vacinada 2 vezes e vê como está o passo da vacina. E nesse processo, você vai ver que ou o Brasil vai vacinar todo mundo em 4 anos e meio, ou, se atingir a meta que o governo diz que vai conseguir, de 1 milhão, 1 milhão e meio, demora 1 ano. Então, está muito forte esse período, está difícil. Nós vamos ficar mais um período aí significativo pela frente, dessa forma, mais 1 ano ou 2, desse jeito, perdendo pessoas. 417 mil... 415 mil, obrigado pela correção, Euler.
é mais do que a população de Piracicaba, tá? Poucos municípios em Minas Gerais têm 400 mil habitantes, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a cidade de Itapiruna, que é uma cidade vizinha à cidade dos meus pais, tem em torno de 100 mil habitantes. Natividade, que é a cidade dos meus pais, no norte fluminense, tem, sei lá, 30, 40 mil habitantes. Então, assim, você começa a olhar os números. Belfor Roxo, que é uma cidade que eu morei durante 15 anos, a população gira em torno disso. Então, para você ter uma ideia da proporção dessa questão, sabe? Então, é isso, Euler. Fábio, foi interessante você falar do Rabicó, porque eu lembro que ele era de Nova Iguaçu, de um lugar que me é muito conhecido, né? Porque durante muitos anos eu frequentei, ainda até frequento, que é Austin, né? Ele é de Austin e eu tô vendo aqui, né? Lembrando disso, né? Aquela pessoa bacana, simples que ele era, aquele jeito brincalhão que ele tinha. E a gente tem uma semana, essa semana realmente foi uma semana, está sendo uma semana bem complicada, bem difícil, né? Pessoas muito próximas e pessoas que não são tão próximas, mas que a gente tem um apreço muito grande, como foi o caso desse humorista, o Paulo Gustavo, que criou uma comoção nacional, que eu espero que pelo menos, né, tenha servido para aqueles que ainda estão desavisados do que está acontecendo, já que gostavam tanto dele, ficaram tão sentidos, que prestem atenção que uma pessoa que fez tudo para se proteger, que se escondeu num lugar bem longe, né, de tudo, que se afastou de tudo, foi acometido por essa doença, que não houve economia nenhuma de recursos para salvar a vida dele, e ainda assim ele lutou durante 53 dias e não conseguiu vencer essa maldita doença que acomete o planeta inteiro, né? Então eu espero que as pessoas caiam na real, esse pessoal que ainda acha que dá para andar sem máscara, que dá para fazer festa, que dá para se aglomerar, em respeito ou em consideração a essa pessoa, que eles tenham, já que não tem pelos seus próprios parentes, seus próprios amigos, né, os seus próximos, que pensem um pouco e reflitam. Continuar então, né? Vamos trazer para cá o nosso alquimista, o nosso diretor de operações, o nosso querido Arthur Luiz, nosso menino lá do Rio da Prata. Vem para cá, Arthur Luiz. Boa noite a todos. Em 2002, a minha rainha mor, Elza Soares, e para quem não sabe por que é rainha mor, é porque ela participou de um lindo samba da mocidade, até há poucos anos atrás, eu não lembro agora o ano, mas enfim, em 2002, a Elza Soares fez uma música chamada A Carne, e nela ela fala: a carne negra é a mais barata do mercado. Né? No caso, a carne mais barata do mercado é a carne negra. É a carne preta. Isso. Acho que é preta mesmo. A carne é preta. Isso faz parte de, sei lá, mais da metade da música. Hoje a gente vê novamente no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro governado por um atual governador, né, mas que tem a linha não só semelhante à linha do presidente da República, mas aí eu vou botar a culpa também no Witzel, que depois de ter sofrido todos os abusos que sofreu, que de fato sofreu, mas aí começou a pensar de forma diferente e depois começou a sofrer os abusos que ele defendeu durante a vida toda para poder se eleger como governador do Rio de Janeiro. E a gente tem o Brasil novamente sendo denunciado para fora do mundo, como se já não bastasse a gente ser visto lá fora como um país que fica falando mal da China no meio de uma pandemia. A gente tem que também ser visto como um pessoal que no meio da pandemia faz uma ação policial da forma que foi feita, matando pelo menos 25 pessoas, com uma foto de uma sala de azulejo, toda vermelha, pintada de sangue,
onde 2 pessoas moravam lá e falaram que viram as pessoas sendo mortas dentro de casa. Não há o que se comemorar, não há o que se orgulhar do país. E aí, novamente, eu entro sempre com uma pergunta. Quando que a polícia vai decidir fazer esse mesmo tipo de ação dentro de um condomínio da Barra da Tijuca? Não é que eu quero que o pessoal da Barra da Tijuca seja morto, não. Muito pelo contrário, eu quero que todo mundo tenha o direito à vida. Só que eu quero saber quando que a polícia vai decidir fazer uma ação para buscar droga, e aí quando chegar lá na Barra da Tijuca, que volta e meia eles fazem, por que não entra nos condomínios da Barra da Tijuca metralhando todo mundo? E aí eu acho que a gente tem que um dia parar para conversar sobre se de fato o nosso problema é só a polícia militar, se é a polícia civil, ou se é de fato um problema da escolha de como os governos decidem fazer a ação da polícia. Só para terminar, para não alongar muito mais, o delegado do caso falou que eles seguiram todos os protocolos do STF, mesmo falando mal para caramba dele. De fato, ele seguiu a norma do STF. O STF falou que para poder fazer qualquer tipo de ação dessa, precisa se entregar um informe antes ao Ministério Público. Eles simplesmente entraram lá no Jacarezinho, e assim que entraram no Jacarezinho, ele mandou a nota de ofício. Então é como se eu invadisse a casa de uma pessoa, sendo policial, eu tô mandando agora para o Ministério Público, mas eu já estou entrando na casa da pessoa. Entra o questionamento até onde chega a legalidade. Né? É isso. Bom, vamos lá, gente. Eu quero agradecer a presença já aqui enriquecedora das nossas queridas amigas Cris Cavalcante, Luciana Alak, a nossa querida Vanessinha aqui, Vanessa Teixeira, já me corrigiu aqui. Obrigado, Vanessa. O Fábio tinha razão, passamos dos 417 mil, eu errei, eu que estava errado. Silvia Ferreira também aqui com a gente. O nosso querido João Henrique, obrigado, João, está aqui com a gente, João Henrique, grande Júnior Baiano. E o nosso querido Peter, Ângelo Peter, também está aqui com a gente. Vamos começar, né, a nossa primeira pauta. A gente tem 3 pautas hoje. A primeira é benevolente com o capital e bárbaro com o trabalhador. Segunda, privatizando com o dinheiro público. E a terceira, governo sem senso, população sem senso. Eu acho que o melhor seria governo sem noção. Mas vamos lá. Primeira pauta, benevolente com o capital e bárbaro com o trabalhador. Fábio, nosso querido Fábio, vai iniciar. Eu vou mudar um pouco o tom para a gente tentar se animar ao longo do programa, né? Não dá para ficar nesse ritmo. Tá pesado, né? Mas vamos tentar mudar o tom. Não no sentido de uma esquizofrenia seletiva, porque eu sei o que está acontecendo, mas vamos animar, né? Vou falar para o Arthur soltar a fita, né? Como na minha época do VHS, por favor. Solta a fita. Eu queria falar até que o Arthur cortou o cabelo, olha só, fez as pazes, isso aí, Arthur, o dinheiro tem que circular nessa economia, cortou o cabelo, tô vendo aí, legal. Vamos lá então, Arthur. Roda a fita. Fábio. Sou eu? Roda a fita, meu filho. Nessa pauta. Meu querido, mas esse eu tenho que rodar a fita, meu diretor. Ao vivo ter essa... Olá, eu sou o Fábio Neves, do Economia em Quadros, e venho trazer para você mais um vídeo de termos econômicos. Seja bem-vindo e aproveite para se inscrever no canal. O termo de hoje é carga fiscal. Soma de todos os impostos e tributos fiscais e sociais que são cobrados dos contribuintes. Corresponde a uma parcela importante da renda nacional. Entre 1993 e 2002, a economia brasileira sofreu um aumento significativo da carga tributária, como pode ser avaliado pelos dados abaixo, relacionando sua participação no PIB. E eu vou ler para vocês aqui, carga tributária barra PIB, né, valor percentual. Em 1993, a carga tributária correspondia a 25,3% do PIB.
Em 94 passou para 27,9%. Em 95, 28,4%. Em 96, 28,6%. Em 97, 28,5%. Em 98, 29,3%. Em 1999, 31,7%. Ano 2000, 31,6%. 2001, 33,3%. E o último dado que tem aqui no dicionário é de 2002, com uma participação de 35,8% de carga fiscal em relação ao PIB. Entre 1993 e 2002, isto é, em 10 anos, a carga tributária aumentou 10 pontos percentuais do PIB. E, se no início representava 1/4 do mesmo, 10 anos depois já alcançava mais de 1/3 de participação do total do PIB. Eu sou Fábio Neves e isso é economia para você de uma forma simples e direta. É isso aí, gente. Do Economia em Quadros. É isso mesmo, isso é economia para você de uma forma simples e direta, né? Eu chamo de pílulas do conhecimento, vídeos com 1 a 3 minutos que você pega lá rapidinho. Mas o que chama atenção na carga tributária, e eu estou falando de um número técnico, né, em relação ao PIB, ou seja, você começa na década de 90 trabalhando 3 meses do mês para pagar a carga tributária e agora você está trabalhando 5 meses no mês para pagar essa mesma carga tributária. E existe aquele tributo que é o chamado progressivo e o regressivo. Para quem está assistindo, o progressivo é quando você cobra, por exemplo, o IPTU mais caro em Ipanema, Leblon, São Conrado, bairros de luxo do Rio de Janeiro, tá? Ou o imposto de renda para quem está ganhando mais renda, né? Tem que reajustar a tabela do imposto de renda, aí fica a lembrança aí para o governo. Acho que ele esqueceu isso em algum momento do caminho. E você tem o regressivo, você tem aquele que é danoso, que é o arroz, que é no feijão, que está na carne. Tudo bem, vamos cobrar mais tributo na cerveja, no cigarro, nas coisas, né, na bebida alcoólica, de uma maneira geral, mas no arroz e no feijão. Então, cada vez mais, o que se observa é isso. A carga tributária está mais elevada, e essa carga elevada, ela corrói o poder de compra. Então, o trabalhador que já possui uma renda baixa e destina uma parte significativa dela para o consumo de alimentos, porque não sobra muito para lazer, tá? Lazer do pobre é ver televisão. Eu digo isso porque conheço bem essa realidade. Ele, dali, tenta se alimentar melhor, mas quando ele vai tentar se alimentar melhor, a carga tributária está corroendo o poder de compra dele. E, para mim, isso tem uma explicação interessante, que é o seguinte, né? Isso aí não está fundamentado. Esse é um entendimento que eu tenho. Eles elevam a carga tributária no Brasil, considerando, né, o meu pressuposto é esse, essa é a minha interpretação, em que existia uma alta sonegação. Então, você vai crescendo em cima do percentual do PIB, porque você pressupõe que a sonegação é muito forte, logo, você tem que cobrar mais para tentar ganhar um pouco a mesma coisa, porque há uma sonegação significativa nesse processo. Só que hoje, com todos os sistemas que existem já interligados, por exemplo, nota fiscal eletrônica, imposto de renda que já está totalmente informatizado, você consegue saber a movimentação bancária de qualquer cidadão no Brasil, hoje você está comendo na carne do trabalhador. Veja só, não estou aqui defendendo sonegação, não estou defendendo aqui desobediência a nada não, tá? Eu estou querendo dizer que o governo pode rever isso, porque se na década de 90, final da década de 90, para início de 2000, você age dessa forma, pressupondo que os controles, por exemplo, do governo não eram tão efetivos, hoje esse controle é muito efetivo. Hoje você verdadeiramente consegue saber da minha vida, da vida do Arthur, da vida do Euler, da vida de qualquer outra pessoa do Brasil. Existem sistemas para isso hoje, a Receita Federal tem, a Polícia Federal tem, todo mundo tem isso hoje, qualquer órgão de governo possui isso. E não digo nem que eu estou aqui pregoando, um Estado autoritário, a iniciativa privada tem isso também, né? E a gente está, como disse antes, né, vou passar a palavra para vocês,
estão comendo na nossa carne, né? Já chegou no osso. E comendo a nossa carne também. É isso aí. Então, esse é o ponto de hoje. Essa pauta que está batendo aí e está sendo bárbaro com o trabalhador, né? Como falou bem lá o filho do Zé Dirceu, né? O Zeca do PT, não é isso? Me corrige aí. Zeca. Tigrão. Zeca Dirceu. Zeca Dirceu. Obrigado aí. Tigrão e Tchutchuca. E aí você já sabe o restante, né? Tigrão pra gente, trabalhador, e Tchutchuca para os banqueiros, não é isso? Então, é isso aí, gente. É isso aí. Então, isso está em voga, né, Fábio? Porque eles estão com... O governo está com uma proposta, é uma coisa interessante, né, meio louca. O próprio governo quer fazer uma coisa, mas a equipe econômica quer outra. Então, há um interesse muito mais político, na verdade, do que econômico do presidente da República, de reduzir o imposto de renda sobre pessoas jurídicas. Mas, para isso, ele teria que ter uma compensação. E aí seria, talvez, a primeira vez que o Brasil tivesse um imposto sobre lucros e dividendos. Só que o que a equipe econômica do Guedes diz? Mas o impacto vai ser quase nulo. Mas é limitado. Esse impacto não é grande. Eu fico imaginando o seguinte: nós, assalariados e trabalhadores, que temos o nosso imposto de renda recolhido na fonte e ainda temos que fazer a declaração, estamos há mais de uma década sem ver o reajuste. Né? Eu tenho aqui anotado, segundo o DIEESE, se fosse feito o reajuste do imposto de renda, hoje, a pessoa só pagaria imposto ganhando acima de R$ 5.300. Ou seja, olha a quantidade de pessoas que deixariam de ser obrigadas a declarar imposto de renda. Então, isso também quando você não faz o reajuste do imposto de renda, quando você não faz a devida correção, isso também é aumento de tributação. Porque Sim. Você amplia cada vez mais a tua rede de arrecadação. Você pega mais peixe, ela vai ficando maior, né? Você vai tendo mais pessoas dentro dessa rede que antes não estavam. O cara fala, mas agora eu também estou nessa rede? Tá, porque você ganha pouco, mas como não há o reajuste, você agora entrou na rede também, você também vai pagar. Com certeza. Aí, para cobrar sobre os lucros e dividendos, né? Porque aqui no Brasil não existe imposto progressivo. Né? Você falou aí, imposto progressivo seriam os impostos sobre lucros, dividendos, sobre propriedade, né? Sobre herança. Isso aqui no Brasil a gente não tem. O cara tem um avião que custa 25 milhões de dólares, ele não paga um IPVA, no caso, sobre aquele avião. Ele tem um iate, igual aquele iate do Luciano Huck, que parece um navio, ele não paga taxação nenhuma. Né? Você tem um helicóptero, você tem um jet ski, você tem uma lancha de 32 pés, 40 pés, isso não tem imposto anual de propriedade, né? Só o automóvel, que quem tem automóvel, combinamos, é classe média e pobre, né? Porque o cara que é rico, milionário, ele anda de helicóptero, e para ele também tanto faz, o IPVA de 1, 2 carros. Agora, a gente não tem imposto sobre propriedade, não tem imposto sobre imóveis, a gente não tem imposto sobre uma série de coisas que seriam impostos progressivos, mas a gente tem um imposto indiferenciado sobre os alimentos, por exemplo, que para os mais pobres tem um peso muito maior. Então, se você cobra 30% em cima do feijão, que está custando R$10 o quilo, são R$3 que para um cara que ganha um salário mínimo faz uma falta danada. Mas para um Eike Batista, para um Luciano Huck, para uma Ana Maria Braga, eu estou falando o nome de gente conhecida aqui, mas eu podia também falar o nome de político e tal. Para eles não faz a menor diferença. Né? E aí, quando há uma intenção, mesmo que politiqueira, seja lá o nome que for, de se ter incluir um imposto sobre os lucros, aí vem a equipe econômica do seu Paulo Guedes e começa a jogar água no chope, dizendo, não dá para fazer, isso daí não vai trazer, não vai ter um grande impacto. Ora, pode não ter um grande impacto no momento atual, mas com o passar dos anos, esse imposto ele vai se incorporando, ele vai ganhando força, ele vai ganhando corpo,
E ele vai ser importante. A gente precisa começar, os ricos precisam começar a pagar imposto no Brasil, em algum momento, né? Então eu penso que essa questão ela é fundamental e ela deve ser discutida. É isso que eu tinha para falar sobre essa pauta. Antes de entrar na pauta, eu queria só te falar uma coisa. Eu não sou tão jovem assim para eu não ter entendido o toca-fita, mas eu, de fato, não entendi. De fato, eu demorei vários segundos para eu entender. Percebemos que você... Eu não entendi, de fato. Não, mas não sou eu agora. Mas agora não sou eu, não, pô. Foi bom que tu descontraiu. Foi bom que tu descontraiu. Tem um compromisso aí com a professora Paula Ramos, olha aí. Ó. Sim, com olha, o Vladimir, professora. Grande Vladimir. Saudades do Vladimir, manda um beijo para ele, Paula. Infelizmente, para a situação da pandemia, a gente já não se encontra tanto, né? Paula é uma grande professora, além de trabalhadora e também lutadora junto com a gente, sempre nas causas sociais e tudo isso, e sempre o Vladimir está junto com ela, que é o filho dela, que eu adoro de paixão. Aproveitar para falar que minha madrinha Gessi está aqui também, agradecer ela por estar aqui. Mas vai lá, Arthur. E para poder fazer uma correção para o Euler, não existe água no chopp, não tem nem chopp para poder aguar. A equipe do Paulo Guedes não tem chopp. A equipe do Paulo Guedes tem Bavária, é o que tem. Quando tu ia na festa de alguém só tinha Bavária, esse é o chopp do Guedes. É porque você não bebeu malte nojenta. Você não pegou a malte nojenta. Não peguei. Felizmente não peguei. A questão sobre a carga tributária e esse problema geral é que o Brasil, a gente tem dois problemas específicos. Um problema que é o que a gente fala há muito tempo, que é a questão da cultura da nossa burguesia e pequena burguesia. Primeiro, o problema geral é a cultura. Eles têm uma cultura de que eles carregam essa ideia que é meio que soberana para toda a sociedade, e você cria um certo estereótipo que não se pode fazer imposto sobre riqueza, porque o meu vizinho aqui vai ter o Celta dele confiscado. O pessoal acha que grande riqueza é o Celtinha que ele tem, que vai poder sair. Não é o Celtinha que ele vai poder sair. O questionamento também que tem que ser apresentado é que, sim, de fato, precisamos criar um imposto, mas também temos que saber e não podemos colocar toda a responsabilidade sobre essa tributação de fortunas, de dividendos. Agora, temos que apresentar uma pauta para quem quer estar dentro do meu país. Você quer estar dentro do meu país, meu amigo? Você tem que pagar isso daqui. Eu não quero. Tudo bem. Vai para outro país. Funciona assim em todos os locais do mundo, funciona assim em todos os países do mundo, e aí a questão que tem que ser apresentada para esse pessoal queremos ter uma saúde universal, queremos ter educação universal, integral, queremos ter tudo isso, mas sem um PIB per capita grande. A gente quer ter tudo isso com um PIB per capita no Brasil de $1.000, de $500, de $200, e não se faz uma distribuição de renda. E cabe aqui ressaltar, quando nós estamos falando de impostos, a ideia de nós fazermos essa distribuição da renda para a política social, a gente não está falando nada de outro mundo, a gente está falando de um puro e simples liberalismo clássico. Eu estou falando de Ricardo, eu estou falando de Smith. Eu não estou falando de Marx, eu não estou falando de nenhum outro em si. E aí, um ponto relativo se nós queremos, de fato, colocar para a população uma capacidade de poder ter dinheiro
ter renda suficiente para poder sobreviver, a gente precisa colocar essas questões em pauta. A gente precisa colocar imposto de renda progressivo, e aí não só imposto de renda progressivo. Eu acho que várias contas têm que ser progressivas. Por exemplo, em Cuba você tem um aumento do valor do quilowatt-hora, dependendo da quantidade que você consome. Se você consome mais luz, o seu quilowatt-hora é mais caro. Se você consome menos luz, o seu quilowatt-hora é mais barato. E aí fazer, de fato, uma política que o Guedes não quer fazer. O problema é que o Guedes quer simplesmente colocar as frases de efeito, os nervosismos que ele tem, como se ele tivesse certo. E aí me desculpa, mas eu tenho que repetir a frase inteira que o Zeca Dirceu falou. É tigão para o trabalhador e tchutchuca com os banqueiros. É isso. A gente tem o nosso ministro tchutchuca. É isso. Agradecer aqui Esther Sabine. Esther Sabine mandou aqui para a gente. A classe média se enxerga como elite. E a alienação é tamanha que defender os interesses políticos e econômicos dela é a prioridade. Tanto é verdade que foram bater panela para a Dilma cair. É verdade. Mas isso aí, Esther Sabine, isso daí, Gessé de Souza, excelente para falar disso aí. A classe média, isso vem desde a época do Império, ela sempre se colocou como protetora da elite. Se você tiver um tempinho, se já não leu, leia Gessé de Souza. Elite do Atraso, é maravilhoso. Deixa eu só fazer um comentário de 1 minutinho só, e aí a gente fecha só em cima disso que a Esther colocou. Tem um termo que muito marxista conhece, que é o lumpenproletariado. A questão é que a gente não tem somente o lumpenproletariado, a gente tem a nossa lumpenburguesia. A nossa pequena burguesia é uma lumpenburguesia. Ela não consegue entender, de fato, a necessidade, e aí ocorre isso que a Esther colocou perfeitamente. Ela defende políticas que acabam sacaneando até uma pequena burguesia, porque parte da pequena burguesia está se ferrando nessa situação atual, e está defendendo. Por quê? Porque é uma lumpenburguesia. Só uma coisa, a classe média é a classe que mais diminui no Brasil. Só isso que eles não perceberam ainda. Uma hora eles vão acordar. Bom, vamos seguir. Desculpa, Fábio. Não, segue. Tá com o trem. Vamos tocar o trenzinho. Privatizando com dinheiro público. Privatizando, é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Com dinheiro público. Não é maluquice nossa, não. O Arthur vai começar aí, depois a gente vai explicar direitinho. Vai lá, Arthur. Bem, maluquice não é maluquice nossa. Quer dizer, nossa, aí eu vou falar, não é do Arthur, do Fábio e do Euler. Mas é a maluquice que tem no Brasil. As maluquices no Brasil são as privatizações com dinheiro público, com financiamento público. Mas a gente está querendo falar de quê? A gente está querendo falar especificamente do Rio de Janeiro, onde teve o leilão de blocos da SEDAI. Foram os blocos 1, 2, 3 e 4, para poder liberar para privada poder... Explica só para o pessoal quem que é a SEDAI, para o pessoal poder saber. A SEDAI é o que nós temos aqui da nossa empresa de distribuição, limpeza de água, uma carga geral, igual como você tem, se não me engano, em São Paulo, essa Sabesp, né? Em São Paulo, se não me engano, é essa Sabesp. E aí eles venderam, fizeram, e isso só para a gente lembrar, essa proposta de leilão foi organizada em 2017 já, o planejamento dela, a modelagem do projeto foi iniciada em 2017, de leilão dos blocos 1, 2, 3 e 4. Não vou acarretar nos que foram vendidos, vou focar no que não foi vendido. E aí a gente entendeu por que não foi vendido. E aí essa modelagem foi iniciada pelo BNDES e que acabou não tendo uma grande vista para o bloco mais barato de venda, que é o bloco 3, que é o bloco composto pela Zona Oeste. Para quem não conhece o município do Rio de Janeiro, a Zona Oeste do município do Rio de Janeiro é a área mais pobre que nós temos aqui, junto com a Zona Norte, mas a Zona Norte tem uma certa facilidade pela facilidade de escoamento e deslocamento que ela tem por cento da cidade.
ela, em relação ao centro da cidade, ela é muito mais próximo do que na Zona Oeste, né, para quem não conhece. E aí, não somente a Zona Oeste, né, a parte da Zona Oeste foi a Zona Oeste pobre, porque nós temos uma Zona Oeste rica, que é Barra, e a gente tem ali uma parte de Jacarepaguá, mesmo que seja um pouco pobre, né? Onde mora o Fábio, por sinal. Sim, a parte rica mora, de Jacarepaguá. Sou milionário, é isso aí. Não, mas tem que falar a verdade, a gente não pode mentir aqui no programa. Eu vou, inclusive, olha só, hein? Eu vou, inclusive, fazer o seguinte aqui agora, né? Ó, peraí que eu vou mudar o fundo. Não faz isso agora. Não. É isso aí, ó. Não. Vamos lá. Eu tô Aê, aqui, melhorou! Agora ficou a tua... Vai ter gente que vai acreditar. Deixa assim que ficou melhor. Vai, Arthur. Então, assim, retirou Jacarepaguá e Barra, tá? Mas também tirou alguns outros municípios, como o município de Piraí, Rio Claro, Itaguaí, Paracambi e Seropédica. Ou seja, são os municípios que estão aí mais próximos da Zona Oeste, são a parte que o Rio de Janeiro, aí não como município, mas como estado, não está nem aí para a sua existência. Mas vamos entrar rapidinho na questão do título, não é? Porque é privatizando com dinheiro público. Porque aqui no Brasil a gente tem coisas maravilhosas, né? Você é capitalista sem montar o seu capital próprio. Você não precisa de capital próprio para ser capitalista no Brasil, é simples. Você chega no BNDES e você chega assim para o BNDES, ó, eu quero comprar esses blocos aí, o bloco 1, 2 e 4. Só que eu não tenho dinheiro para comprar. Pô, eu tenho aqui, eu vou pagar 22,6 milhões. Não, 23, vamos arredondar, 23. Pô, tu me dá 18 aí para poder financiar? Me dá 75%, os outros 25% eu pago. Me dá 18 dos 23 que eu preciso, eu só preciso dar 5 para eu poder comprar. Aí o BNDES fala, claro, toma aí. Toma o meu dinheiro público, que é do povo, para botar no seu bolso, para você comprar uma empresa pública que eu, BNDES, montei a modelagem do projeto. Então, o BNDES modelou o projeto de 2017 para a venda dos blocos, para a privatização da distribuição de água, e aí ele mesmo deu dinheiro para alguém vir e comprar a parte dos blocos dele. Agora, o bloco 3, que custava menos de 1 milhão, ninguém quis comprar. Menos de 1 bi. Ninguém quis comprar. Isso, desculpa, menos de 1 bi, ninguém quis comprar. Todos os que eram mais de 1 bi, todo mundo comprou. Mas por que será, né? Por que não quiseram o bloco 3, né? O questionamento que se apresenta é que, infelizmente, no Brasil, isso é uma coisa que, se não me engano, o Fábio fala muito no programa. A gente tem aqui capitalistas que não gostam de fazer investimento. E é sempre assim. Nunca faz investimento. Sempre tem que ser o Estado, o que é demonizado, o vilão Estado, para poder dar dinheiro na mão dos nossos empresários para eles decidirem fazer alguma coisa no Brasil. É assim que funciona. E aí, Fábio? É bem isso. Na verdade, eu queria falar de uma outra coisa bem rápido para chamar a atenção de vocês. Olha só que interessante, ó. Olha só. Olha o comentário da Crislene, Dilemas da Rede. Aí, a Ana Paula coloca assim para a Cris. Oh, meu Deus, cadê aqui? Não estou conseguindo. Privacidade hackeada. Privacidade hackeada. E depois eu já tô falando, a Cris, privacidade hackeada. Aí a Cris depois agradece, ou seja, Ana Paula e a Cris estão conversando no nosso programa, elas estão pegando carona no nosso programa. Que negócio é esse, Cris e Ana Paula? E pode isso, Arnaldo? O regulamento permite esse tipo de coisa? Só o Fábio, cara. Eu estou pensando que ele ia fazer alguma coisa... Vamos lá, olha só. O ponto todo é o seguinte, o S do BNDES é de social, porque quando Getúlio Vargas cria o BNDE, lá em 1952, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, mas o S de social é para gerar emprego e renda.
Ou seja, todo o processo de privatização ele sempre vem acompanhado de demissão, corte de pessoas, redução de benefícios. E aí o S está lá, cara, para isso. Entendeu? Não. Então, assim, é assustador. Aí também, por outro lado, já que era para ser assim, né, a gente poderia ter comprado a SEDAI e colocar uma proposta humana lá, uma proposta progressista, não é verdade? Assim, você vê que é um negócio fechado. O sindicato, então, da SEDAI lá, que representa a SEDAI, também poderia comprar, então, como entidade. Exatamente, mas isso que eu ia falar agora, exatamente. O que é mais revoltante, Fábio, é que qualquer ente que se organizasse deveria poder participar dessa licitação, né? Na verdade, essa privatização, porque é uma privatização paga com dinheiro da população. Sim. É importante saber que o dinheiro, a principal parte da onde vem o dinheiro do BNDES é do Fundo dos Trabalhadores. Sim. É do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Tá? É o principal, é da onde vem o grosso do dinheiro do BNDES. E o BNDES empresta o dinheiro mais barato do Brasil, porque as taxas são abaixo da inflação. Você tem taxa de 3 ao ano, taxa de 3,5, quando muito 4, não passa de 4. E aí foi interessante essa questão da SEDAI, ela é tão absurda, porque os caras falaram, não, esse bloco aí de 980 mil a gente não quer, esse mais pobre, porque tem muita coisa para fazer, só tem menos de 20% de instalação de saneamento, então tem muita coisa para investir. Por isso, faltou falar essa parte. Por que eles não quiseram a Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Zona Oeste pobre, como bem colocou o Arthur? Porque é onde tem que ter mais investimento. E ela foi colocada mais barata, mas eles fazem uma outra conta. Não, peraí, mas quanto que eu vou ter que investir? Não quero não. Eu quero onde já está tudo mastigado, que eu só vou ali ganhar dinheiro. Vou só fazer manutenção. E aí você passa, como a Ana Paula bem disse, uma empresa lucrativa. A Petrobras, o ano passado, ela gerou 1 bilhão, mesmo com a pandemia, 1 bilhão 190 milhões de lucro. Tá? E você vende essa empresa por 22 bilhões, sabendo que esse dinheiro vai acabar em 2 tempos. Pago com dinheiro público, financiado com dinheiro público. E aí me fez lembrar que ontem se fizeram, acho que 10 anos, da privatização da Vale. Se eu não me engano, foi ontem. Que o seu Fernando Henrique vendeu por 3% do valor de prospecção. Porque a Vale foi vendida na época a 3 bilhões de reais, sendo que o valor de prospecção, porque não se tinha como ter certeza do valor dela, era de 100 bilhões. E tem outro detalhe. Quando a Vale foi vendida, o que ela tinha no capital, no caixa, já era o equivalente para poder pagá-la. Então, assim, exatamente. Você comprou, passou a ter direito ao caixa da empresa e pegou o dinheiro do caixa da empresa e se pagou. Não, e o pior de tudo, que junto com a compra da Vale, foi a soberania do subsolo brasileiro. Sim, e eu trabalhei com um rapaz que a mãe dele era funcionária da Vale, e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi o seguinte: todos os funcionários com idade igual ou superior, né, igual ou superior a 50 anos de idade, a princípio vão ser demitidos e você tem que justificar a permanência dessas pessoas. E aí a mãe dele, na época, foi uma das que, entre tantas da Vale, que foram demitidas porque tinham acima de 50 anos de idade. Considerando que na área de mineração, quanto mais idade, melhor. Quanto mais idade, mais conhecimento naquilo que você está ali se dedicando. Então, rapaz... E outra coisa, Ela, que eu quero lembrar. Um dos idealizadores do BNDES foi o Roberto Campos. Mas é o Roberto Campos... Não é o neto aí que... o Roberto Campos, vovô, que era um cara que tinha uma visão keynesiana, né? Bem diferente do neto dele, que é neoliberal ao extremo, né? É completamente diferente do avô. E o S, você falou do S de social, ele deveria, né? Ele não foi usado dessa forma, mas deveria ser a parte mais importante da sigla do BNDES. E aí a gente tem a Petrobras sendo vendida... foi o maior leilão
dos últimos tempos, desde a da era FHC e com dinheiro público. Bom, vamos seguir. Próxima e última. Uma coisinha rápida. Isso me lembrou, sabe o quê? Quando tu era criança e você pedia dinheiro para sua mãe para você comprar presente para ela de Dia das Mães. É isso. Você pegava 50 reais da sua mãe, reais da sua mãe, tu comprava presente e dava para ela. Aqui, ó, comprei para você. Só que nesse caso tu não vai entregar para sua mãe, não, né? Tu vai entregar pro capitalista. O capitalista, é isso aí, rapaz. Gente, assim, é assustador. Olha só, deixa eu só fazer um breve comentário. O tempo está a nosso favor agora, mas é bem rápido. Eu tenho um amigo que é da BR Distribuidora e ele sofreu com esse processo agora da privatização. E ele falou assim, o que as pessoas reclamavam lá, Fábio, é que eles não achavam que ia ser tão rápido, que eles estavam imunes. E essas pessoas votaram e defenderam esse neoliberalismo que está aí. E muitos perderam o emprego votando e defendendo o estado de coisas atual através desse presidente da República aí, né? Que agora acho que nós temos que chamá-lo de inominável, né? Porque realmente é impressionante. Mas segue o trem aí mais uma vez. A Cris falou que foi 6 de maio de 97, mas eu tenho quase certeza que foi de 91, Cris. Depois tu olha com calma. Acho que fizeram 10 anos hoje. Bom, vamos lá, gente. Governo sem censo. Teria feito 20 anos, né? Isso aí. Vamos lá, vamos seguir a vida. Então 2001, né? Não, 2001? Deve ser 2001. Não, sim. 2001. Não, sim, mas aí seriam 20 anos, não 10. Não, falei errado. É 2001. Foi 2001, eu acho. Vamos lá. Governo sem censo, população sem censo. O que a gente está falando? Uma coisa que as pessoas às vezes não têm muita ideia da importância que é o censo demográfico, que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza no máximo, o tempo máximo é 10 anos. Porque se você ultrapassar esse tempo, a defasagem ela começa a ficar muito grande. E por que o censo ele é tão importante? Né? Bom, primeiro eu quero dizer que esse governo atual ele fez de tudo para que não ocorresse o censo. Desde que eles entraram no poder, a gente já imaginava que isso pudesse acontecer. Eles têm 3 razões básicas para isso. Uma delas era economizar o dinheiro, gastar com outra coisa, né? Não queriam gastar esse dinheiro com uma coisa que é fundamental para qualquer país que quer ter o mínimo de desenvolvimento, né? Econômico, social, e isso nunca foi uma vontade. O segundo problema, provavelmente político, seria fazer nesse momento pandêmico uma fotografia, ela com certeza não vai sair boa, e aí o medo de que, mesmo sabendo que cientificamente que esse governo não seria responsável por todos os números ruins que vão aparecer nesse censo, teoricamente o governo tem medo que esses números sejam atrelados a ele, né? E o terceiro motivo muito provável também seria o fato de poder esconder a pobreza, esconder a miséria, não pagar, não fazer os repasses de forma correta para os estados e municípios, né? Porque já estão defasados e assim continuaria. Tá? Bom, o governo, o pedido inicial do IBGE era de 3.400 bilhões para fazer o censo. O governo reduziu isso para 2 e, por final, o Congresso aprovou a LOA, né, a Lei Administração Orçamentária, com apenas 71 milhões, acabando de vez com qualquer chance de que houvesse esse censo. E aí foi perguntar-se ao seu Paulo Guedes, ele, cínico demais, disse que foi o Congresso que fez isso, que ele não teve culpa. Ele só esqueceu de dizer que quem pediu para o relator do orçamento cortar os 2 bilhões foi ele, foi a equipe dele. Está lá, está registrado, está em ofício, né? Tem ofício dele solicitando que não fosse
colocado esses 2 bilhões? Então, ele dizer que foi o Congresso é de um cinismo, é de uma covardia atroz, né? Bom, e por que, pessoal, que é tão importante se ter a contagem, o censo demográfico? Porque ele é um instrumento fundamental para as políticas públicas, para as políticas voltadas para a questão de saúde, questão sanitária, como saneamento básico, que a gente acabou de falar, né, como questões da educação, das escolas, da renda, questão econômica, de quem está empregado, quem está desempregado, a questão religiosa, a questão da etnia, né, das pessoas. Tudo isso é o censo que faz. O censo demográfico, ele é responsável por tudo isso. E ele traz uma quantidade absurda de dados. E mais do que isso, o censo demográfico, ele é previsto e garantido pela Constituição. Eu encontrei, é o artigo 21, parágrafo 15º. Compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartografia do âmbito nacional. Isso aqui é o IBGE. Está previsto na Constituição. E a cláusula pétrea, tá? Das garantias. Não é uma cláusula qualquer, não. Essa aqui não é uma cláusula qualquer. Não é por acaso que o ministro Marco Aurélio Mello deu ganho de causa para o pedido do partido, se eu não me engano, foi o PSB, não sei se foi o PSB. Não, PSB. Foi Maranhão. O PCdoB do Maranhão. Obrigado. Foi o PCdoB, governador Flávio Dino, isso aí. Vamos dar crédito a quem de direito. Que fez o pedido e foi acatado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que até agora não foi obedecido pelo governo. Pra vocês terem uma ideia... A Advocacia Geral da União está tentando recorrer. Aí. Vai para o pleno, né? Isso. Só para vocês terem uma ideia, o que o censo ele aborda? Contagem populacional, contagem por religião, nível de educação, acesso a bens materiais, serviços públicos, saúde, saneamento, nível de renda, entre outros. Isso aqui é só uma parte, para vocês verem a gravidade. E os países que não têm essa transparência, eles são geralmente mal vistos pelo cenário, pela comunidade internacional. A ONU, a OCDE, esses organismos, a Organização Mundial do Comércio, eles rechaçam essa falta de transparência. Então, se o Guedes está tão preocupado com atrair investimentos, né, ele fez mais um movimento, o Banco Central fez mais um movimento no sentido de ampliar a taxa de juros em 27%, tirando de 2,75 para 3,5%, dizendo que é para reduzir a inflação. A gente não viu nada, né? O dólar quase não se mexeu, a Bolsa também não, e não vi dizer que chegou investimento de fora, mas tudo bem. Ele não vai atrair investimento com essa falta de transparência, porque o cara que vai investir, que vem com dinheiro de fora, o dinheiro produtivo, investimento produtivo, ele quer saber onde ele está botando o dinheiro dele. Então, só para dar um parâmetro rápido da importância do censo geográfico. Então, eu acho que a melhor colocação é governo sem noção, população sem direção. É isso. Nesse processo que o Euler bem colocou, a gente tem que pensar, por exemplo, creche que vai ser construída em alguma região, dada a demanda que você tem. Sim, educação. Crianças, escola. Isso passa até por uma relação de poder entre Câmara de Vereadores, porque o número de vereadores ele é determinado lá pela população que tem naquele município. Então, você começa a perceber a seguinte coisa, né? E isso é algo que eu venho observando nas notas que o governo emite. Por exemplo, se você pegar, fazendo um paralelo, se você pegar as atas do Copom, que descrevem a economia brasileira há alguns anos atrás, e compara com a de hoje enxugaram ao máximo. E aí, qual é a leitura do governo, na minha opinião? Tá? Não vamos criar provas contra a gente, porque vai ser o IBGE
emitindo notas oficiais dizendo, ó, aumentou a pobreza, aumentou a migração, diminuiu a expectativa de vida. E por que né, essa última fala do Euler com relação aos investidores e aos organismos internacionais? Para justamente você ter uma opinião oficial. Porque, olha só, gente, vamos falar de rede social, vamos falar de Facebook. O Facebook, podem me corrigir, fiquem à vontade. Ele nos limita, no primeiro momento, a 25 pessoas da nossa rede. Isso já é intencional, o algoritmo já pensa nisso. Aí você expressa a sua realidade universal a partir daquelas 25 pessoas que você conhece. Quando, na verdade, você tem que ter uma pesquisa nacional e parar de achar que o Brasil é o condomínio que você mora e lá naquele condomínio tem um colega que vendeu um carro de 200 mil, comprou um de 50 mil, ficou pobre, coitado, e assim por diante. O Brasil é muito maior do que isso, né? E aí, só para fechar, vou lembrar daquela deputada, né, que hoje deputada, que era uma professora, que se abraçou à bandeira do Brasil, coitada da bandeira do Brasil, né, Janaína Pascoal, dizendo que era para fazer o censo pela internet. O Euler está aí e o Arthur simbolizando bem o processo. Coitada da bandeira nacional, né? Da bandeira do Brasil. Fazer o censo pela internet, Jesus! O aluno tem que se pendurar numa mangueira para assistir uma aula. Ela é pós-doutora, tá? Ela tem pós-doutorado, tá? Em que, filho? Em que? Porque, olha só, o aluno está se pendurando numa mangueira, reportagem do Fantástico, para poder assistir a aula de uma... Né, que tá tendo mas o nome disso, Fábio, chama-se insensibilidade, mas não é no sentido de que é uma pessoa... Ela não consegue ter a visão... Sabe? É uma insensibilidade criada da origem dela, então ela não consegue enxergar essas pessoas. Inclusive, foi interessante você ter falado isso, porque isso me fez lembrar que o ano passado, a surpresa do presidente do Banco da Caixa Econômica, do Paulo Guedes, quando descobriram os 50 milhões de invisíveis. Por quê? Porque não tinha censo. Porque então eles vivem naquele Facebook de 25 pessoas, né? É o que eu costumo dizer, todo mundo está falando isso. Todo mundo quem, cara pálida? Os seus amigos? Você se dá ao prazer de conversar com o porteiro, não para criticar o filho dele que foi para a faculdade. Você se dá o prazer de conversar com a pessoa do caixa, você se dá o prazer de dar um bom dia para o segurança do shopping. São os invisíveis, essas pessoas... O Gari. Essas pessoas nos veem como invisíveis. Na verdade, os invisíveis, eles existem, eles são visíveis. E eles são a parcela mais significativa da população brasileira. Esse é o ponto. E o IBGE tem que capturar justamente isso. Já tomei muito tempo, agora é contigo, Arthur. Deixa eu só falar aqui, Cris, você tem razão. Obrigado, meu amor, você tem razão, 20 anos. Eu errei por 10. 20 anos. Isso aí, ó, a Cris mandou lá, isso aí, a Cris está lá dando um apoio significativo aí ao grupo de Mariana. Vamos lá, Arthur, tá contigo, garoto. Eu não consigo acreditar, e aí eu vou começar por essa parte e depois eu entro no fundamento geral de tudo. Eu não consigo acreditar que a Janaína Pascoal não tem informação suficiente para ela saber que a população não tem acesso. Eu não consigo acreditar que o pessoal do Bolsonaro não sabiam dos invisíveis. Cara, esse pessoal tem muita gente que está atrás deles, tem muita gente junto com eles. Alguns, não no caso o Bolsonaro, mas tem um alto índice de cultura. O Bolsonaro, por exemplo, eu posso falar muitas coisas dele. Eu normalmente chamo ele de inculto. Eu considero o Bolsonaro como uma pessoa inculta. Ele é inculto. Ele não é burro, mas inculto ele é. Agora, a Janaína Pascoal não é inculta. Não dá para a gente colocar uma Janaína Pascoal como inculta. Esse pessoal sabe muito bem o que quer quando fala do... Por que o pessoal não faz pela internet? Por que ela fala isso? Porque a escolha é fazer um meio termo. O que é fazer um meio termo? Fazer um censo nas coxas.
fazer um censo de qualquer forma. Fazer um censo que mostre o que eu quero que o censo mostre. Por quê? Porque o governo inteiro sabe o que acontece com o censo numa situação dessas. Um censo numa situação dessas vira o que, se não me engano, foi o Euler que falou, vira um documento para dar porrada na hora das eleições. Fala, Fábio. Não, é isso aí, desculpa, é só para confirmar. Perfeito. Vai virar um documento para dar porrada nas eleições. Uhum. E aí a questão é, esse pessoal não quer tomar porrada nas eleições, porque esse pessoal não tem culhão para poder ir nem numa eleição onde ele se colocava na frente. Ele não teve coragem de ir peitar o Haddad. Se ele não teve coragem de ir peitar o Haddad, esse pessoal não tem coragem de peitar ninguém, não tem coragem de peitar a realidade. E aí a questão é o que eles escolhem. O que eles escolhem é, além disso, a gente retorna àquela questão anterior. A gente está vendo todo o momento político brasileiro pós-golpe para um direcionamento de não política pública, de não investimento, de não isso, de não aquilo. O Brasil parece que escolheu... O Brasil fala mal da China atual. Fica aparecendo na minha cabeça que o Brasil fala mal da China atual, porque parece que o Brasil quer retornar à China feudal. Parece que o pessoal fala mal da China porque eles querem voltar o que era a China antes da Revolução Chinesa. Você gostando ou não dela, não estou falando bem dela aqui. Você pode até não gostar, mas eu acho que ninguém aqui que não goste da Revolução Chinesa não pode falar que a China feudal era melhor. Então fica parecendo que esse pessoal quer voltar ao semifeudalismo. O Brasil tem que ser uma colônia de exploração. A gente tem que voltar a 1500. A gente não tem que ter política pública de nada. Não tem que ter educação, não tem que ter investimento em saúde, não tem que ter investimento em nada. Não tem que ter nem investimento industrial. Porque quando tem investimento industrial e uma empresa cresce, você cria uma lava-jato para poder atacar os caras. É bem isso. O questionamento do censo é que esse pessoal parece que não consegue entender, ou finge que não sabe entender, qual é a função de uma instituição. Eu só vou falar a primeira parte de estatística. Esquece o resto. Qual é a função de uma instituição pública de estatística? Ela é quem vai criar um direcionamento para o governo escolher o que vai fazer. Ela não vai servir para falar para o Bolsonaro escolher uma linha política de esquerda. Não! Ela vai servir para o Bolsonaro pegar o papel e falar dentro da linha de direita. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso. Agora, sem estatística, a gente anda no escuro. Só que aí parece que é o que muita gente fala. Esse governo é um governo que trabalha com uma política de trevas. A ideia é essa, é andar no escuro, é chutar em qualquer lugar, é não saber escolher. E aí, a última coisa que eu quero colocar é uma pena que eu sinto do censo, não só por essa questão, mas porque o IBGE sempre foi uma instituição, além de responsável e importantíssima para o Brasil, uma instituição que sempre serviu para conseguir trabalhadores e automaticamente não só criar emprego direto, criar empregos indiretos a partir desse pessoal que recebe bem dentro do IBGE e que faz um trabalho muito sério. Não, e ainda tem uma situação, Arthur, que você colocou aí, né? Porque o que eu falei, governo sem noção, povo sem direção. Porque o IBGE ele é uma bússola. Para quem não... Explicando assim, é uma bússola, porque ela, mesmo que você queira ir para a direita, mas você precisa saber onde que está a tua direita. Senão você vai para a direita de que maneira, meu amigo? Tudo bem, você é de direita, você quer ir para a direita, mas você sabe para onde é? Ah, não sei. Então, vamos lá, vamos ver o que o IBGE vai mostrar, e você vai, escolhe. E você pode seguir para a direita, não tem problema. Mas nem isso os caras querem. Nem isso. Quer dizer, deixar o país sem nenhuma direção, andando às cegas, completamente às escuras, como disse o Laércio, que hoje não está aqui, aquele sem vergonha, né? No Brasil tudo chega atrasado, até
a Era das Trevas. Chegou atrasado de novo, né? No Brasil tudo vem depois. É isso. É bem isso mesmo. Assim, o que me assusta é o fato de acreditar que no grito e na campanha você pode levar 4 anos no país. Então, eu acho que... Acho não. Você está fazendo campanha política, né? Vou falar com uma afirmação aqui. Está fazendo campanha política, vai subir no palanque, vai falar e vai propor. Tá? E você vai propor para os 55 milhões de pessoas que votaram nesse governo. Perfeito. Ganhou, é para 210 milhões. E eu não queria estar aqui fazendo esse programa cheio de razão, porque, na verdade, a minha razão está em cima de 14,4 milhões de pessoas desempregadas, a minha razão está em cima de 40% do jovem aprendiz, né, que estaria nessa faixa de desempregado, o jovem estudante lá, o meu aluno de faculdade, que está com 30% de desemprego, a minha razão está em cima da pobreza e da miséria. Eu não queria isso. 35 milhões de pessoas desalentadas, 6 milhões desalentados, 35 milhões de pessoas vivendo na informalidade. Então, sabe o que eu queria? Eu queria, assim, que as pessoas me colocassem o dedo e falassem, aí, Fábio, você critica tanto e está crescendo, tem emprego, tem renda, estamos enfrentando a pandemia, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, nós compramos 140 milhões de doses. Então, esse é o ponto, gente. Polarizou por uma série de motivos, mas o governo era só comprar a porcaria da vacina e fazer as políticas, né? Estou misturando uma pauta com outro assunto, mas e o IBGE levantando a estatística. O que precisa? Para quê? Para servir de base para as políticas públicas. Então, as pessoas, elas... Tudo bem, olha só, eu falo muito de futebol, apesar de não gostar de futebol. E aí vou falar uma coisa que o Euler vai gostar muito agora, né? Você não precisa gostar do Flamengo para admitir que ele hoje é o melhor time que tem no Brasil. Ponto. Eu sou Vasco, eu sou Fluminense, eu sou Botafogo. Tudo bem, amigo. Mas hoje, agora, o Flamengo, não sei ano que vem, eu não sei no ano que vem, tá? Mas agora é o melhor. Porque, tecnicamente, é o que está jogando melhor. Mas eu continuo gostando do Botafogo, do Fluminense, do Cruzeiro. Perfeito. Acho que está faltando isso na gente. Está faltando olhar para a grama do vizinho e falar, ela está verde porque ele cuida. Mas eu não gosto daquele vizinho, mas ele cuida da grama dele. A gente com essa cultura latina, a gente só gosta de quem a gente gosta, no sentido pleno da palavra e figurado. Isso é que a gente tem que deixar de lado. Eu posso não gostar do fulano, mas ele faz um bom trabalho. Eu posso não concordar, mas ele está ali presente. Esse é o ponto, e é a ausência completa. O que eu fico mais assustado não é só com a questão de você foi o que você falou, você pode não gostar da China, o Arthur falou, você falou. Só que não é uma questão só de não gostar, uma questão de racionalidade. A China hoje é o nosso maior parceiro comercial. Isso. Outra coisa, a China hoje é o nosso maior fornecedor de insumos para a vacina. E não dá para uma pessoa que está na cadeira de mandatário executivo do país ficar a todo momento ofendendo, criando teorias conspiratórias, elucubrações, coisas mil, ofender o seu principal parceiro no momento comercial e sanitário. Quer dizer, a gente está vivendo o cara, ele não é só imbecil, idiota, inculto, como disse ele é um cara completamente irracional. Então, se é para ser irracional, era melhor botar um jumento lá, porque eu acho que o jumento ele ia ter uma racionalidade maior, porque eu nunca vi jumento se matar, eu nunca vi jumento se jogar do barranco. Desculpa, mas eles já quase mataram já um jumento trazendo avião, né? Eles podiam confundir o jumento. Não tem condições. Mas olha só, o Euler, assim, Euler e Arthur e todo mundo que está nos assistindo, é assustador. É de uma irracionalidade
é de uma coisa que, assim, a minha mãe... Eu não quero que ele seja de esquerda, eu só quero que ele seja racional. É só isso que eu estou pedindo. A minha mãe... Ele pode ser ultradireita, mas ele seja racional, é só isso. É bem isso aí, ou seja, por exemplo, nós criticamos, o mundo todo criticou o Trump, mas o Trump, para os Estados Unidos, ele estava indo muito bem, né? Ele primeiro, segundo ano de mandato dele, ele estava beneficiando quem? O trabalhador americano, a renda americana, ele estava olhando para a América para os americanos. Ele fez o governo para a classe média, né? Os brancos, os conservadores. Por que eu estou falando isso? Porque eu não me identifico com a linha política do Trump. Mas eu sei reconhecer que ele estava fazendo... Mas não dá para falar que internamente o governo dele foi horroroso. Você não pode falar isso. Não posso falar. Assim como, por exemplo... A questão econômica não tem como. Não tinha como você falar isso. Com certeza. Então, veja, a gente fatia as coisas para entender. Né? A gente fala, por exemplo, do período do governo Lula. Emprego e renda para todo mundo. Ah, mas eu não gosto do Lula. Tudo bem, amigo, você não gosta dele, mas todo mundo tinha emprego, tinha renda. Esse é o ponto. Uma coisa importantíssima, o Trump, com todos os defeitos, ele não era negacionista. Outra coisa, ele até empurrou esse negócio da cloroquina, empurrou tudo para o Bolsonaro ficou e depois ele voltou atrás. Quando ele viu que ele ia perder a eleição, um dos movimentos que ele fez foi comprar vacina a dar com pau e tentar vacinar o máximo de pessoas possíveis, o mais rápido possível, porque ele achava que ia dar tempo de vacinar antes das eleições, porque ele queria ganhar as eleições. Quer dizer, até nisso, a gente não deu sorte. Porque nem isso, essa pessoa, esse indivíduo, essa criatura vivente, pensa que ele pode ganhar voto com vacina, sabe? Salvando a vida das pessoas. Eu morei em Belford Roxo e conheço muitas cidades pequenas. É aquela cabeça daquele prefeitinho da cidadezinha do interior que pinta a praça de vermelho, de roxo, de amarelo por conta da cor do partido e derruba o pórtico da cidade com o salário dos funcionários atrasado. É isso, ele acredita que vai fazer isso no ano que vem e vai ficar bonito e ele vai ganhar de novo. Né? O PSL, mudando a pauta e falando de outras coisas, o PSL vai ser varrido, como o PRN do Collor foi varrido. Né? Quem lembra desse partido maldito, eu lembro, e quem tem 50 anos lembra, foi ser varrido. Não formou nenhum representante, quase nenhum representante aí como vereador, vai ser varrido. Essa onda passou, gente. Essa onda passou. E tome cuidado, porque essa história de a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, você está indo para a rua sem máscara, se aglomerar no Dia do Trabalhador, e vai transmitir Covid para sua avó, filho. Para sua tia, para o seu pai, entendeu? Ou para você mesmo. Então, se fizer um estudo das pessoas que estavam presentes nesse manifesto que teve, agora que estão tendo Covid ou que estão falecendo, com certeza é uma parte significativa. Então, isso tudo é de uma irracionalidade que verdadeiramente é estudo de caso para gerar estudos durante os 20, 30 anos na humanidade. Caso Brasil. Entenda, vai ser assim, né? E vai ter lá uns volumes gigantes para tentar explicar essa realidade. Vai ser difícil. Mas é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, que já falei muito, já viajei na maionese, e eu acho que eu vou até voltar para o meu piano bar aqui, para tocar um pouquinho do meu piano aqui, entendeu? É só esse piano mesmo que me distrai, e eu vou, ao final, exercitar aqui. Tocar uma musiquinha aí para gente. Na minha humilde residência. Essa humilde residência. É isso aí, gente. Todos que ficaram com a gente até agora, agradecer demais, tá? Nossos queridos companheiros, amigos que também vieram aqui nos prestigiar. Um beijo. Já ia esquecendo da Tia Beth. Tia Beth, beijo. Tá? Beijo, Tia Beth. Se cuidem. Essa semana foi uma semana bem pesada, bem difícil. Então vamos ver se vai melhorar para a semana que vem. Também tá difícil, né? Mas vamos lá. E semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Euler Costa, Fábio Neves, Arthur Luiz e, se Deus quiser, nosso querido Marcelo Moreira. Mais um Conexão Japeri para vocês, com muito carinho. Beijo, se cuidem, gente. Beijo e boa noite, pessoal. Vocês merecem e tomem cuidado. Se protejam.
Aí.